Eu coloquei ali a resposta também fundamentada, né, do relatório virtual. Está gravando, vamos compartilhar a tela. Bom, hoje nós veremos diversos pequenos crimes, então nós vamos passar um pouco mais rápido. A maioria deles é pequeno, são pequenos. Para a semana que vem nós retomarmos em alguns crimes mais importantes, como furto, roubo, estelionato, né? Então hoje são crimes que acontecem menos e são mais tranquilos, não tem muito desdobramento para nós vermos. Alguns deles até acontecem bastante, mas são bem simples. Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, porque eu não vejo vocês agora. Nós estudaremos, então, agora o título 3 do Código Penal, que vai do artigo 130, nós iniciaremos no título 3 e vamos até o artigo 145 do Código Penal. Creio que não consigamos ver todos hoje. Bom, esses crimes do artigo, do título 3, que vai até o artigo 136, eles são considerados crimes subsidiários. Por que subsidiários? Porque eles são imputáveis somente quando não constituem um crime mais grave. Eles são considerados crime de perigo. Então, nós vamos ver algumas questões lá, se não é um crime da lei de armamento, por exemplo, do Estatuto de Desarmamento, aí eu posso inseri-lo num desses exemplos que nós veremos agora. Se não é lesão corporal, pode ser num desses artigos que nós veremos agora. Então, são crimes subsidiários, do artigo 130 ao 136, é o título 3. Eu coloquei 145, que nós vamos ultrapassar o 136. Aqui está o 130, então. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, aqui o verbo é expor, né, alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, não precisa ser relação sexual. Um beijo, por exemplo. O parágrafo 1º, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, então, o artigo 130, caput, é expor. O parágrafo 1º, se a intenção é transmitir a moléstia, então nós temos um aumento de pena. E esse crime somente se procede mediante representação. Então, vamos ver algumas questões ligadas a ele. Em primeiro lugar, né, essa exposição que o caput pede se dá por prática sexual, por qualquer ato libidinoso, como um beijo, por exemplo, né? Mas deve haver algum contato corporal sexual, porque é um ato libidinoso, tem conotação sexual. Ele visa, então, proteger doenças venéreas. Olha o que diz aqui: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, é doença venérea. Então, o caput, ele fala em moléstia que sabe, desculpem, o parágrafo 1º fala em moléstia, a intenção é expor alguém a uma moléstia que sabe ou deve saber, tanto o caput como o parágrafo 1º. Então, quando a gente fala aqui expor alguém, ou se a intenção é transmitir, é aquela doença, né, em que sabe ou deve saber estar contaminado. Se não sabe, não há crime, né? Sujeito ativo e sujeito passivo, qualquer pessoa, portanto, é norma penal em branco. Alguém aí não sabe o que é norma penal em branco? Ok. Precisa de outro, professor, para complementar? Isso, para complementar. Então, como não está escrito no caput do artigo 130 quais são as doenças venéreas, segundo alguns doutrinadores, a Anvisa seria o órgão que deveria determinar quais são as doenças venéreas, né? Mas, de qualquer maneira, sendo Anvisa ou não sendo,
tem que haver um diploma legal para complementar o artigo 130. Esse diploma legal tem que dizer quais são as doenças venéreas. A AIDS não é doença venérea, pessoal. Acho que eu perdi alguma coisa aqui. Não, está aqui. Bom, a AIDS tem diversas capitulações, depende da intenção do sujeito. Pode ir desde um homicídio, que é mais improvável atualmente, né? Pode ir ao artigo 129, parágrafo 3º, que é lesão corporal seguida de morte, ou o próprio artigo 131, que veremos. Sobre a AIDS, eu trouxe aqui duas decisões. Uma de 2010, conduta de praticar ato sexual com a finalidade de transmitir AIDS não configura crime doloso contra a vida, ou seja, está fora do homicídio, 2010. Assim, não há constrangimento legal a ser reparado de ofício em razão de ter sido o caso julgado pelo Tribunal do Júri. Então, aqui não é considerado homicídio pelo Marco Aurélio. Realmente, essa é a corrente majoritária. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a transmissão consciente do vírus HIV, causador da AIDS, configura lesão corporal grave. Então, é aquela lesão corporal grave, né, que transmite moléstia grave, é o que está lá no parágrafo 2º do artigo 129. Isso aqui é a corrente, uma das correntes majoritárias, e também tem a corrente do artigo 131, que informa que poderia ser também a questão da AIDS. Então, como nós vimos aqui, a AIDS é encarada 131, 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte, mas o 129, parágrafo 2º, inciso, acho que é o 2, se eu não estou equivocado, ele tem sido bastante aproveitado para caracterizar a AIDS. A consumação do artigo 130, então, é com a exposição a perigo. Não há necessidade de consumação da doença, né? Não há necessidade de transmissão, seria o nome mais adequado. Transmissão. Se expôs a pessoa com relação de conotação sexual, está consumado o delito, mesmo que não tenha realizado a transmissão da doença venérea. Tentativa é admissível quando o contaminado tenta manter relação sexual, mas não consegue, né? A vítima não aceita, por exemplo. E aqui, se no entanto, agiu com dolo de dano, responderá por lesão corporal dolosa, simples, grave ou gravíssima, segundo a natureza desta. Então, o sujeito que pratica essa exposição do artigo 130 de doença venérea com a intenção de que o indivíduo fique lesionado, ou seja, uma doença que cause uma lesão, mesmo que interna, como nós já estudamos, a conduta sai do artigo 130, porque ele é subsidiário, e passa para o 129, lesão grave, gravíssima ou simples. Então, depende da intenção do sujeito e da questão da subsidiariedade do artigo 130. Bom, crime impossível. Alguns autores, a maioria, eu diria, se inclinam para essa ideia aqui do Nelson Hungria, que trata a possibilidade do artigo 130 ter o artigo 17, lá, o crime impossível. Então, diz o Nelson Hungria, ou dizia, né? Assim, se averiguar que o sujeito passivo é pessoa com especial imunidade, ou, aqui que eu diria, já contagiada, não consuma o delito. Ele se torna, então, um fato inexistente, ou seja, não é um fato típico. Então, se o sujeito expõe alguém à doença venérea por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso, mas o sujeito passivo já é contaminado, para boa parte da doutrina, é caso de crime impossível. César Roberto Bittencourt. Se o agente contaminado procura evitar a transmissão da moléstia, usando preservativos, por exemplo,
estará com certeza afastando o dolo. Com esse comportamento, se sobrevier eventual contaminação, em tese não deverá responder sequer por lesão culposa, pois tomou os cuidados objetivos, que é uma outra situação também que torna o crime impossível. O indivíduo usou preservativo, mas de alguma maneira houve a contaminação. O parágrafo 1º, então, é a questão intencional. O sujeito tem intenção de transmitir. No caput, não há essa intenção. O indivíduo expõe a pessoa à moléstia. Aqui ele sabe que está contaminado, ou devia saber, e tem a intenção de transmitir. Aí a pena vai ser aumentada, de 1 a 4 anos. Então, o agente sabe-se contaminado e possui intenção de transmitir a doença. Intenção. Se o agente sabe-se contaminado, mas não tem intenção de transmitir, não há dolo. Isso aqui é difícil consumar, né, pessoal? Até porque é um crime subsidiário. Mas o indivíduo, se sabe contaminado e não tem intenção de transmitir, há dolo eventual, né? Então, há dolo também. Mas é difícil de concretizar isso. Até porque se a intenção é de dano, lembram? Vai lá para o artigo 129. Artigo 131. Pessoal, não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado. Aqui é moléstia grave, então não é doença venérea. Praticar com o fim de transmitir a alguém moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então, aqui é uma prática e a finalidade é transmitir moléstia grave de que está contaminado, né? Um ato que seja capaz de produzir o contágio. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa, não é crime especial, então é crime comum. Quando é que se dá transmissão para consumar? Com o ato capaz de transmitir. Quais são esses atos aqui que nós estamos falando? Ó? Ato capaz. Não são apenas sexuais. Beijo, espirro intencional para transmitir uma doença, por exemplo, uma tuberculose. Lamber um talher e, inclusive, o ato sexual, né? Nesse caso aqui, a doutrina entende que não é norma penal em branco, por quê? Porque uma moléstia grave é uma questão médica que se sabe, o médico tem condições de saber, as pessoas, na maioria das vezes, também, o que é uma moléstia grave. Tem que ser, então, grave e contagiosa, e é um elemento normativo do tipo penal, nós já estudamos lá. O que é elemento normativo? Então, esta moléstia grave. Alguém lembra o que é um elemento normativo? Alguém lembra o que é um elemento normativo do tipo penal? Bom, um elemento normativo do tipo penal é aquele que exige que haja uma valoração, uma espécie de interpretação. Então, o juiz vai ter que interpretar, o aplicador da lei, se é uma moléstia grave. Exemplo, tuberculose, gripe suína. Nós temos aí agora essa questão da pandemia, né? Que nós temos um artigo específico para a pandemia. Então, por isso não se enquadraria aqui, mas nós temos um artigo específico que, na época da pandemia, realizar dolosamente a transmissão, a incidência. Nós vamos estudar esse caso, artigo lá 268, 269 do Código Penal. Então, a consumação do artigo 131 é também perigo, né? De contágio, ou seja, consumo, então, com a exposição, desde que o dolo seja de transmitir. Crime impossível também, né, quando a gente não está, quando a gente
está contaminado. Ou seja, quando o agente criminoso, o sujeito ativo, não está contaminado, é crime impossível. Não adianta ele querer contaminar alguém se ele não está contaminado. E se a vítima já é portadora da doença, também é crime impossível. A ação penal é incondicionada. Professor, pode falar. É só uma dúvida a respeito dessa situação aí. Existe uma teoria que chama a teoria da autocolocação em risco, lá na imputação objetiva. Não se enquadraria nesse caso, porque imagina se a pessoa sabe que a outra tem, nesse caso, entendeu? E mantém a relação sexual, e aí depois processa esse transmissor. Mas ela sabia, se colocou no perigo, entendeu? Ela tinha consciência. Sim. O César Roberto Bittencourt, ele trabalha isso na obra dele, ele entende que não, Vitor. Ele entende que a vítima não tem esse direito de afirmar, de consentir com a transmissão. E uma das justificativas dele é que essa pessoa, ela é um ser transmissor também. Então, ela não teria o direito de aceitar esta transmissão, esse entre aspas, crime, daí não seria crime se fosse aceito, e ela não teria esse direito, segundo entende o César Roberto Bittencourt. Se era essa a tua pergunta, Vitor? Sim. É que eu vi um caso também de um delegado e de um detetive, do investigador, não sei como é que chama o cargo lá, que em Minas Gerais, que eles saíram de viatura, e aí o investigador falou que a viatura estava puxando, estava com problema, e mesmo assim o delegado foi. E aí teve um acidente por causa disso, e o delegado morreu, e primeiramente esse investigador ele foi condenado, mas depois foi revertida essa pena e ele foi absolvido. Isso é uma condenação criminal, Vitor? Sim. Bem, eu achei estranho também, porque, né? Mas tem que ver exatamente também se ele foi absolvido pela aceitação da autoridade policial ingressar no carro ou se tem algum outro motivo, né? Pois eu acredito que sim, que foi por causa disso, pelo que eu li. Por a autoridade policial saber do risco e ter aceitado. Uhum. Porque esses veículos oficiais, eles, quando se usa para trabalho, enfim, e eles estão danificados, se ocorre um acidente, isso é uma exclusão da ilicitude administrativa e até criminal. Agora, se o sujeito sabe, né, que o carro está com problema e ele sai dirigindo, em tese ele é responsável. Exato. Né? Sim. Mas, enfim, há essa discussão, Vitor, tu tem razão, tanto que o César Roberto Bittencourt, ele levanta essa discussão e, na opinião dele, né, não, a mulher não tem, a mulher, ou seja, quem for que é homem, não tem o direito de aceitar essa transmissão. Sim. Mas certamente há outros autores que defendem o contrário. Sim, obrigado. Valeu. Professor, isso também pode acontecer ao contrário, né? Por exemplo, com caminhoneiros, que normalmente eles falam para os donos, para os chefes, tem alguma coisa de errado com o caminhão, tem uma mola, suspensão, pneu, e eles simplesmente ignoram as orientações dos caminhoneiros, que usam o caminhão, que dirigem, que conhecem a máquina que eles estão usando, e muitas vezes eles simplesmente decidem ignorar para cortar custos. E pode acontecer algum acidente com esse caminhoneiro por conta da falta de manutenção do caminhão que é realizado pela empresa. Isso também não gera... como é que vai sobre isso se o rapaz morrer? Pode processar desse âmbito, assim, a empresa? Bem, vamos pensar assim, uma hipótese. Caminhoneiro atropela alguém, em virtude da falta de manutenção que foi comunicada ao empresário.
O caminhoneiro, ele é possível que a conduta dele esteja incluída lá na inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a culpabilidade, né? Ou seja, ele não tinha possibilidade, digamos que ou ele faz ou ele perde o emprego, em situação difícil, etc, etc. Então, montando um cenário aí, é possível que se exclua a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa do caminhoneiro. Tudo depende do caso concreto, né, Alia? Estou fazendo um juízo hipotético aqui, né? Sim. E certamente esse transportador, o empresário, ele é responsável, certamente responsável, tanto penalmente quanto civilmente, ou por culpa consciente, na minha opinião, até por dolo eventual, né? Ele sabe, foi avisado, e ele, obviamente, não quer que ninguém morra, mas ele assumiu o risco e não se importou com o resultado. Isso aí cai, para mim, no dolo eventual. Entendi. Obrigada. Tá, ok. Artigo 132, então, pessoal. O artigo 132 é o artigo legitimamente subsidiário. Ele dificilmente é utilizado, só quando não tem no que enquadrar o sujeito. E ele diz assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, expor a vida ou a saúde a perigo direto e iminente. Então, o que é esse perigo? Perigo é um monte de coisa, né? Então, se eu não consigo enquadrar o cara em nada, provavelmente eu posso enquadrar ele aqui, né? A pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui um crime mais grave. Aqui está a subsidiariedade, ó. Então, por exemplo, dá um tiro perto do cara. Se não, não é tentativa de homicídio, não tentou matar a pessoa, não atirou na pessoa, atirou do lado do pé. Ah, será que cabe o Estatuto de Desarmamento? Cabe, então não dá para ser o 132, vai ter que ser para o Estatuto de Desarmamento. Mas vamos ver mais uns exemplos. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza. Esse parágrafo único aqui, ele veio para punir aqueles caminhões, os empresários, os proprietários das fazendas, daqueles caminhões que carregavam os boias frias, né? Iam nas carrocerias, né, para cortar cana, principalmente. Bom, mas vamos lá. 132, caput. É sujeito ativo e passivo qualquer pessoa, portanto é crime comum. A conduta, né, a objetividade jurídica é expor a perigo ou situação de risco. Exemplo aqui, ó, tirar fininho de pedestre. Então, se eu não consigo enquadrar numa tentativa de homicídio, não tem lesão no sujeito, eu vou enquadrar no 132, expor a perigo ou situação de risco. O indivíduo no hospital doa sangue, aí o doador do sangue, o enfermeiro lá, o responsável, não faz o exame no sangue. Então, se eu não tenho outro crime, vou botar no 132, né? Então, por isso, não pode constituir fato mais grave. Aqui tem uma jurisprudência. Pratica o crime do artigo 132 do Código Penal o motorista que, imprimindo velocidade excessiva em seu caminhão, então, velocidade excessiva em seu caminhão, aproxima-se perigosamente do veículo da vítima. Isso aqui é comum, né, pessoal? Os caminhoneiros apertam os carros menores que estão andando, eles querem andar mais rápido, o carro menor está na velocidade que a via determina, e eles começam a encostar, chegar pertinho da bunda do veículo, né? Obrigando-se a imprimir em seu automóvel velocidade incompatível com as condições do tráfego. Então, nesse caso aqui, cabe o artigo 132 também. A consumação do artigo 132 é quando se dá, né, o ato que resulte em perigo concreto, né, pessoal? Perigo tem que ser concreto. Aumento de pena é, então, a questão que eu falei para vocês lá dos boias frias, aqueles
aqueles trabalhadores que andam na boleia daqueles caminhões, na parte de trás dos caminhões, e eles estão sujeitos a nenhum tipo de segurança, né, para rodar naqueles caminhões, na carroceria, e muitas vezes acabavam virando caminhão ou caindo lá de cima, enfim, então teve esse aumento de pena para esta questão, para essas pessoas. Vamos ver aqui o parágrafo único. Ó. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza. Foi em virtude dessas situações dos cortadores de cana que surgiu esse parágrafo. Bom, o crime é subsidiário, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, o disparo de arma de fogo pode ser uma tentativa de homicídio, pode ser um crime do Estatuto do Desarmamento, e pode ser o artigo 132, tudo vai depender do caso concreto. Arremesso de objetos contra alguém pode ser uma lesão corporal, pode ser até uma tentativa de homicídio, e pode ser o 132 se não conseguir enquadrar na lesão, 129, ou no homicídio tentado, aí vai para o 132. Disparo em via pública, pode, dependendo da fato, pode ser crime lá da lei de armas, e dependendo da situação, pode ser o 132, ou pode ser tentativa de homicídio. Certo? Alguma dúvida ou posso ir adiante? Tudo tranquilo. Então, vamos lá. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, o verbo, a objetividade jurídica é abandonar. Pessoa que está sob sua guarda, que exige sujeito ativo especial, é crime próprio. Está sob seu cuidado, deixa eu apagar o resto aqui, seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º, se do abandono resulta lesão corporal grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Isso aqui é um crime pré-ter-doloso. Por que não vai para o homicídio, 121, se ocorrer, ou 129 aqui, se ocorrer a lesão grave? Porque é culposa a lesão. O dolo é de abandonar pessoa que está sob seus cuidados e essa pessoa é incapaz de defender-se de riscos. E como ela não tem intenção de lesão ou de morte, é um crime pré-ter-doloso. Dolo no antecedente, abandonar, culpa no consequente, lesão corporal grave ou morte. Se for morte, a pena vai para 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em local ermo, então local afastado, onde não tem habitualmente pessoas. 2. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, então aqui tem uma relação de parentesco ou de tutoria ou curadoria da vítima. E 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Então vamos lá. 133 caput. A conduta é abandonar, ou que é igual, né, a desassistir, a desamparar. E tem que ser uma pessoa incapaz de se defender dos riscos que advierem deste abandono. E este abandono tem que ser por um período juridicamente relevante. O pai vai no armazém, não sei como chamam no norte, aí chamam de armazém, aí esses locais onde vende, aqui chamam de armazém de venda. Armazém. Aí também no norte? Uhum. Onde compra pão, refrigerante. Não, que a gente chama de mercadinho, eu acho. Mercadinho. Eu chamo de mercadinho.
Aqui no sul tem os mercadinhos, tem os mercados, claro, mas tem os armazéns ou vendas, chamam de vendas, onde é na esquina ali da casa, tem um boteco, também chamam de boteco. Então o pai vai ali no armazém ou no mercadinho comprar pão, fica 10 minutos. Então ele não abandonou o filho que tem 5 anos, né? Agora ele vai lá tomar cachaça e fica 3 horas. Vai responder pelo 133. Sujeito ativo, então, é crime próprio, é aquela pessoa que exerce o cuidado, guarda, vigilância ou tem autoridade sobre outra pessoa. O sujeito passivo também exige algo especial, uma condição especial. É a pessoa que está assistida, desde que incapacitada de defender-se, né? Exemplos, então, marido em relação à esposa, e esposa em relação ao marido, no caso de um estar incapacitado, doente, o alpinista em relação ao turista, o pai em relação aos filhos, pai e mãe, né, em relação aos filhos, quando eles estão, então, ficam desassistidos e eles têm alguma incapacidade de se defender dos riscos. A consumação se dá, então, quando a vítima, olha aqui, mudou um pouquinho, ó. Não é quando há a conduta, é quando há a situação concreta de perigo. Então, não adianta o pai deixar, pai ou a mãe, 2 horas a criança de 5 anos, ela fica assistindo TV, dormindo no sofá. Não tem situação concreta de perigo. A situação concreta de perigo pode ser mexer no fogão, a gás, lá no fogo, derrubar um armário por cima dele, mexer com faca. São situações que a gente tem que avaliar se isso trazem perigo para a vítima. A tentativa é possível, por exemplo, um terceiro intervém logo após a exposição ao abandono. Então, deixa o filho em casa, sai para ir na boate, mas um terceiro, logo em seguida que a mãe ou o pai saem, pega a criança e impede que se concretize o risco. Aqui tem uma jurisprudência. Caracteriza o delito de abandono de incapaz a conduta do acusado que sai para beber, deixando os filhos sozinhos no quintal, sem alimentação, e retorna embriagado, não prestando a eles a devida assistência, expondo a situação de perigo para a vida ou para a saúde. Fome é saúde, né, pessoal? Até para a vida. Sendo certo que presente tal dolo, pois agia com a vontade livre de fazer, que era expor as pessoas, né, as crianças incapazes. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, aumenta a pena, ou se resulta a morte, né, aumenta a pena. Então, são crimes pré-ter-dolosos, né, pessoal, em que o indivíduo tem a intenção, o dolo de abandonar, e não de causar lesão grave ou morte. Uma questão interessante é que alguns autores defendem que esse artigo, ele acabou por revogar, nesta situação, o artigo 13, parágrafo 2º, né, que é aquele que determina o dever de garante. Aquele que cria a situação de risco responde pelo resultado. E esse 13, parágrafo 2º, nesta situação de abandonar a mãe que abandona o filho, por exemplo, então estaria incidindo não no 13, parágrafo 2º, respondendo por homicídio, por se morresse, por exemplo, o filho, mas nesse artigo 133, havendo a morte com o aumento da pena. Certo? Alguma dúvida nessa questão aqui? Então, vamos adiante. Parágrafo 3º, o aumento de pena, então, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em local ermo, se tem aqui a relação de parentesco ou de cuidado, né, tutor ou curador, e maior de 60 anos. Então, vamos lá. Local ermo é aquele, como eu falei para vocês, que é um local isolado, não é frequentado habitualmente. Não é que aquele dia não tem gente,
é que normalmente ele é isolado. Esse aumento de pena é porque um local ermo dificulta a questão do socorro. O inciso 2 fala do parentesco, pessoal. A questão que é discutível, alguns autores trazem, é a analogia em Malam Partem. Por exemplo, olha só o que fala aqui, ó. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, né, e pratica esse abandono, haveria esse aumento de pena. Porém, a questão do companheiro que é discutida, e o padrasto, a questão do ascendente, companheiro, cônjuge, padrasto e ascendente. Por que é discutido isso? Se nós admitirmos que o companheiro faz as vezes do cônjuge e aumentamos a pena, nós estaremos ferindo o princípio da legalidade e da taxatividade em direito penal, né? Somente a lei pode criar delitos e não se pode fazer analogia em Malam Partem. Então, há autores como César Roberto Bittencourt que defende essa impossibilidade de aumento de pena se for companheiro ou padrasto. O idoso, então, né, maior de 60 anos, vai também incidir o aumento de pena. Tem que cuidar aqui, lá na dosimetria da pena, as agravantes, né? Se o indivíduo for punido pelo artigo 133, parágrafo 3º, que é o que nós estamos vendo agora, eu não vou poder usar, por exemplo, o artigo 61, inciso 2, para agravar a pena do sujeito lá na segunda fase da pena. Por quê? É ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, é igual ao artigo 61. Criança, maior de 60 anos, então eu não posso usar as agravantes genéricas nesse crime aqui, porque a agravante genérica também prevê a questão do ascendente, descendente, prevê contra maior de 60 anos, não poderei, então, para evitar o bis in idem. Ok? Aqui tem um outro exemplo do TJ do Rio Grande do Sul. Caso dos autos em que o réu abandonou seus filhos de 15 e 12 anos, deixando sozinhos na casa em que residiam, sem alimentos, roupas e outros bens de uso doméstico, vindo os menores a passar privações e dificuldades, devendo o acusado ser condenado pela prática do crime de abandono da incapaz. Ok. Essa incidência maior, pessoal, é a relação dos pais aos filhos, é o que a gente mais vê na jurisprudência. Artigo 135, a chamada omissão de socorro. Deixar, olha o verbo então é negativo, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, deixar de prestar assistência, verbo negativo, assistência, sem risco pessoal. Bom, assistência a quem? Criança abandonada, pessoa inválida ou ferida, pessoa ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, ou presta socorro, ou pede socorro da autoridade pública. Se não fizer nenhum nem outro, incidirá no artigo 135, que tem pena de 1 a 6 meses. O parágrafo único tem um aumento de pena, né, se da omissão resulta lesão grave e triplicada se resulta morte. Vamos ver algumas questões sobre isso. Caput do 135. Professor. Oi? Tem uma pergunta. Se a pessoa for ajudar para não se encaixar aqui na omissão de socorro e acabar prejudicando a pessoa, ela é culpada? Tu disse Por ela exemplo, pedir mais acidente. ela? Oi? Por exemplo, prestar um socorro a um acidentado e feri-la mais? É.
Não, não é culpada. Eu nunca vi nada sobre isso, nem jurisprudência, nem doutrina. Na realidade, ela não causou lesão, ela foi ajudar. A não ser que seja uma coisa assim, intencional, né? Ele vê que a pessoa está machucada, sabe que se forçar vai machucá-la mais e intencionalmente ele faça isso. Entendi. Tá bom. Na verdade, ele já queria machucar a pessoa, é diferente. Bom, o sujeito ativo é qualquer pessoa, então, que pode deixar de prestar assistência. Sujeito passivo é o que está descrito no tipo penal do 135. Então, criança abandonada, extraviada, pessoa ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. O tipo objetivo, né? Então, é a conduta, né? É falta de assistência imediata, se pode. Se não pode, porque está colocando a vida em risco, tem que pedir auxílio. Então, eu já falei, acho que já falei para você sobre um exemplo que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Uma dentista sumiu aqui na Serra Gaúcha, em Caxias. Ela se dirigia todas as manhãs de Caxias para uma cidade pequena, que era ao lado de Caxias do Sul, para trabalhar na clínica odontológica. E essa menina sumiu. Depois de algum tempo, encontraram o corpo dela no mato, na estrada onde ela transitava, de Caxias para essa pequena cidade. Aí uma pessoa se identificou dizendo que reconheceu aquele corpo, que viu um caminhão parado no acostamento, um homem, provavelmente o caminhoneiro, né, de tamanho grande, com uma enorme chave de rodas na mão, levantada a mão, né, como se já fosse agredir a menina, e agrediu realmente. Então, ele não pôde parar. Bom, ele se omitiu, omissão de socorro 135? Não, porque a vida dele corria risco. Tá aí, então, mas ele teria outra situação, ele pediu socorro, que seria a segunda parte do artigo, pediu, ele ligou para a polícia militar. Então, ele não se omitiu, não incide omissão de socorro do artigo 135 contra ele. Ok? Vamos adiante, se não tem perguntas. O tipo subjetivo desse crime é o dolo, né? Dolo de não prestar socorro, não tem a título culposo. A consumação se dá com a omissão, tanto de ajudar ou de pedir socorro, né? Exemplos, então, alguém que está se afogando e tem condições de ajudar ou de chamar salva-vidas, alguém ferido na rua, eu tenho condições de ajudar ou de chamar a ambulância. E o parágrafo único de que a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão grave ou triplicada se morte. Então, é um crime pré-doloso também, dolo no antecedente, que é deixar de prestar socorro, né, a omissão, e culpa no consequente, culpa pela morte ou pela lesão grave. O 135A. Esse aqui é um artigo um pouco mais novo, já é de alguns anos, mas ele é mais recente. Ele serve para aquelas questões hospitalares em que o sujeito chega lá para ser atendido e antes de preencher 1001 documentos e dar uma caução como garantia de pagamento, não se atende ele mesmo, sendo caso de urgência. Então, se criou esse artigo. O tipo penal diz exigir cheque caução ou nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos. Então, a primeira situação é garantia. Exigir garantia. A segunda, preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial.
Então, tem que ter uma emergência, tem que se exigir preenchimento de documentos ou garantia de pagamento previamente ao atendimento emergencial. Pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, né? E o parágrafo único, a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão de natureza grave e até o triplo se resulta morte. Sujeito ativo, qualquer pessoa, não exige, então, condição especial. O sujeito passivo, sim, tem que ser aquela pessoa, né, que precisa do atendimento imediato. O sujeito passivo, então, é aquele que está em estado de emergência. O tipo objetivo, a conduta, então, do tipo é exigir garantia de pagamento, preenchimento de formulários, ambos como condição para atender alguém que está em estado de necessidade imediata, de emergência. A consumação se dá com a devida exigência ou preenchimento dos formulários. E o tipo objetivo, já coloquei, já falei, ele repetiu aqui, garantia, a conduta, né, exigir a garantia, preenchimento de formulários para efetuar o atendimento. E o parágrafo único, então, é crime pré-doloso, né, porque não se quer a lesão grave e nem a morte. Então, vai ter esse aumento se sobrevier a lesão ou a morte. Ok? Posso ir adiante? Professor, então, resumindo, eles têm que atender de qualquer forma a pessoa e depois cobra ela de alguma forma. Isso aí, exato. Esse crime foi criado justamente para isso. Os hospitais exigiam atendimento, exigiam uma garantia de pagamento ou preenchimento de formulários para depois atender a pessoa que estava em emergência. Eu não recordo agora, mas certamente isso causou mortes, por isso que foi criado esse crime. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade. Espera aí. O 133 não pode confundir, ó. Abandono de incapaz. Agora vamos para o 136. Vou mostrar para vocês aqui. Código Penal. Para não confundirem, pessoal. 133, ó. Abandono de incapaz. 136 é os chamados maus tratos. Então é diferente. Ó. 133, abandono de incapaz. 136, maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim, olha as finalidades, tem que ter essa finalidade para configurar o crime. Educação, ensino, tratamento ou custódia, preso, né? Como se faz isso? Então, como que eu vou expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob autoridade, guarda ou vigilância? Com o fim educacional, de ensinar, de tratamento, de custódia. Como eu vou fazer isso? Privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, isso acontece bastante, trabalho excessivo inadequado. Se não é condição análoga de escravo, cai aqui. Então, excessivo inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, vamos lá. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa.
Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão grave, reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta a morte, de 4 a 12 anos. E o parágrafo 3º, aumenta-se a pena de um terço se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Sujeito ativo e especial é um crime próprio, porque deve haver uma relação jurídica de autoridade. Vamos voltar lá para vocês verem. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, é um crime próprio. Para configurar o sujeito ativo, tem que ter uma relação jurídica de autoridade com essas pessoas. Patrão, pai, mãe, dependendo da situação. Sujeito passivo. Tem que haver uma relação de subordinação. Então, se diz que a esposa não pode ser enquadrada se ela é maltratada pelo esposo nesse artigo, porque ela não tem relação de subordinação com o marido. A Constituição equiparou todos, homem e mulher. Então, ela vai ser levada, obviamente, em caso de lesão corporal, lá para o 129, parágrafo 9º do Código Penal. Lesão corporal com violência doméstica. Tipo objetivo, expor a vida ou a saúde de outro. Exemplo, privação de alimentos, privação de cuidados indispensáveis, sujeitação a trabalho excessivo ou inadequado, abuso dos meios de correção e disciplina. Então, nesse caso aqui, vamos voltar lá no Código Penal. 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. 133, abandonar pessoa. Vira a diferença do verbo? 133 é abandonar. Ela vai ter necessariamente a situação de perigo, né? Que pode ser a mesma situação lá do 136, mas o verbo é diferente. 133, abandonar a pessoa, e o 136, expor a perigo a vida da pessoa que está sob sua autoridade. Não são iguais, até são semelhantes em algumas coisas. Os parágrafos que aumentam a pena, então, né? Parágrafo 1º, 2º e 3º, se resulta lesão grave ou morte, né? E se a vítima é menor de 14 anos. São também crimes pré-terdolosos, porque a intenção não é a lesão, não é a morte. Então, são considerados crimes pré-terdolosos. E se a vítima for menor de 14 anos, também tem essa incidência de aumento de pena. É um crime, então, doloso, pelo menos na primeira parte, se resultar grave lesão ou morte, aí é pré-terdoloso. E a consumação é no momento que se dá o perigo, então. 137, pessoal, rixa. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Detenção de 15 dias a 2 meses. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão grave de novo, né? Pessoal, sempre a mesma coisa. Aí eu terei, então, uma pena maior, 6 meses a 2 anos, que é, então, a mesma coisa. Crime pré-terdoloso. Intenção é a rixa, que eu já vou explicar o que é, e não tem intenção de morte e nem de lesão grave. Se tiver, aí eu irei para o crime de lesão, né? Enfim. Caput. O que é a rixa, então? O que quer dizer participar de rixa? São quando diversas pessoas se envolvem numa briga, em socos, pontapés, né, brigam, e não se consegue identificar o que cada um fez, quem foi o agressor, quem foi o agredido. Então, lá, 10 pessoas brigam, resultam com lesão corporal, mas não se sabe quem lesionou quem. Então, tem um crime
de rixa para essas 10 pessoas. Porque eu não sei se o A lesionou o B, se o C lesionou o D, enfim. Então, esse é o crime de rixa. Pode ser que resulte em lesão, pode ser somente vias de fato, vai ser enquadrado na rixa. O tipo objetivo, então, a conduta é tomar parte nas agressões, né? Dando socos, chutes, por exemplo. Tipo subjetivo é dolo de tomar parte, então não pode ser separar. Se for para separar os contendores, não há dolo de participar da rixa, não é crime, portanto. Sujeito ativo e passivo é um crime comum, então qualquer pessoa. Só atentem que esse é o chamado crime de concurso necessário. Alguém saberia me dizer aí, para dar uma folga na minha garganta, por que crime de concurso necessário? Concurso necessário, professor, seria porque não consegue identificar, digamos assim, Não. Porque tem mais de 3, 4 pessoas? Porque é necessário ter mais de 2 pessoas. Nesse caso, tem que ter 3 no mínimo. Mas é necessário ter mais pessoas participando. Não tem como ter rixa com uma pessoa só. E por que não dá para ser 2 pessoas? Pensem um pouquinho. Por que eu disse que tem que ser 3? No mínimo. Porque daria para identificar o agressor. Exato. Daria para identificar quem fez o quê. Então, a consumação no momento da troca das agressões. A ação penal pública incondicionada ou plena. O parágrafo único, então, se ocorrer lesão grave ou morte, né, tem um aumento de pena. São 20 para as 10, pessoal. Vamos fazer o 138, 139, 140. Aí a gente encerra por hoje. Então, os crimes contra a honra. Artigo 138. Aí na aula que vem eu vou continuar falando deles para nós trabalharmos a questão nos crimes contra a honra, da questão da ação penal, que é algo importante que nós temos que trabalhar. Então, caluniar alguém, o que é caluniar? Está dando aqui, ó, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, o sujeito diz que o fulano praticou o furto da casa tal, praticou o furto no banco tal. Então, ele está imputando a alguém fato definido como crime que ele sabe que é falso, que esse sujeito não praticou o crime. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga. Então, no 138, o sujeito fala que o fulano de tal praticou o delito, mas ele não tem certeza que o fulano não praticou. Ele ouve falar, enfim, mas ele não sabe também que o sujeito praticou. E no parágrafo 1º, ele sabe que o sujeito não praticou, né? Quem, sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Quando fala caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, o sujeito tem que saber, desculpem que eu falei um negócio errado, tem que saber que que o crime que ele está imputando é falso. Então, o sujeito imputa a alguém um fato criminoso que esse alguém teria praticado e, na realidade, não praticou. O parágrafo 1º é diferente. Quem, a outra pessoa, sabendo que a imputação é falsa, também propala, divulga para outras pessoas. Então, o caluniador sabe que é falso e diz que o indivíduo cometeu o crime lá X, e outras pessoas, sabendo que é falsa, também continuam propalando. É punível a calúnia contra os mortos, então também calúnia contra a morte pode ser punido. E aqui existe o Instituto da Exceção da Verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo 1. O que é a prova da verdade? Vamos tentar fazer aqui um esquema. O A diz que o B
furtou. Diz que o B furtou lá na loja tal. O B ingressa com um crime de calúnia. O que aconteceu aqui? Calúnia contra o A. Então, o A diz que o B praticou um furto na loja tal. O B ingressa com um crime de calúnia contra o A. Ação penal, calúnia contra o A. O que o A faz? Ele pode provar que o crime realmente ocorreu e foi o A que praticou. Né? Então, o A diz que o B furtou. O B entra com ação de calúnia contra o A. O A pode propor a exceção da verdade e provar que o que ele disse é verdadeiro, que o B realmente praticou o furto na loja. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141, chefe de Estado, por exemplo. E 3, se do crime imputado, embora a ação pública ou ofendido for absolvido por sentença irrecorrível. Então, vamos ver essas situações. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive quem toma conhecimento da calúnia e continua propalando. Parágrafo 1º do artigo. Sujeito passivo, qualquer pessoa, inclusive pessoas, entre aspas, desonradas, né? Que já são criminosos, por exemplo, também podem ser sujeitos passivos. Os mortos também podem ser objeto, né? Sujeito passivo desse crime. Doentes mentais. O tipo objetivo, então a conduta é imputar o fato que se sabe ser falso. E esse fato é importante, guardem isso, para diferenciar da injúria e da difamação. Esse fato tem que ser determinado, ou seja, eu estou dizendo, o fulano de tal cometeu o furto lá na agência bancária tal. Então, é um fato determinado. Isso vai fazer muita diferença depois para a injúria e difamação. O tipo subjetivo é o dolo de ofender a honra. Consumação. No momento em que terceira pessoa toma conhecimento da imputação caluniosa. A calúnia pode se dar de maneira verbal, escrito, gestos. E existe o crime de denunciação caluniosa. A calúnia, pessoal, é ofender a honra. Olha, o fulano de tal praticou um furto lá na loja tal, quando sabe que ele não praticou. Isso é calúnia. A denunciação caluniosa é para provocar a ação das autoridades. Vamos ir lá no Código Penal. Se eu não me engano, é o artigo 339. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo que o sabe inocente. Então, tem uma diferença. Lá na calúnia, é um crime contra a honra do sujeito. Aqui no 339, é um crime que dá causa, é um crime contra a administração pública. É diferente, não é contra a honra do sujeito. É provocar a atuação da administração pública. Entendido? Posso ir adiante? Professor, nesse caso aí, digamos, você provoca a administração pública com fato inverídico, né? Oi? Pode repetir? Neste caso aí, você provoca a administração pública com fato inverídico, né? Isso, que sabe que não existe o crime, exatamente. Eu estou sem fone hoje, esqueci, e aí eu acho que eu estou num volume meio baixo do computador aqui. Então, vamos lá, meio de execução, tá? Bom, a exceção da verdade, então, se admite, né, conforme eu falei para vocês, o A diz que o B furtou na loja tal. Furtou na loja
tal. O B ingressa com crime de calúnia, crime de calúnia, isso, calúnia contra o A. O A que falou do furto, o A pode provar a veracidade. Essa é a exceção da verdade. Veracidade. Entenderam? Então, o A diz que o B praticou o furto na loja tal, na rua tal. O B registra uma calúnia contra o A. Aí o A pode requerer a exceção da verdade e provar que houve esse furto. E aí, esse crime de calúnia não existirá. Certo? Bom, se for envolvendo o inciso 1, fala em ação penal privada. Se for um crime lá, que for imputado, que é de ação penal privada, né, aí nós teremos que aguardar o trânsito em julgado para ingressar com a exceção da verdade. Isso que diz o inciso 1. Então, o A afirma que B cometeu injúria. B processa A por calúnia. Mas o A não pode invocar a exceção da verdade se o B está respondendo ao processo. Na verdade, aqui tem que lembrar que se é uma acusação caluniosa por crime de ação penal privada, tem que esperar transitar em julgado para requerer a exceção da verdade. O inciso 2, se o fato é imputado a qualquer pessoa indicada no número 1 do 141, que é as autoridades, né, competentes do 141. Alguém tem o Código Penal que pode ler 141, inciso 1 para nós? É presidente e chefe de Estado, eu acho. Só um minuto, professor. 140. Aqui, contra o presidente da República ou contra o chefe do governo estrangeiro. Tá bem. Então, pessoal, a possibilidade do autor provar a verdade do fato que imputou. Então, na realidade, o que acontece aqui? Quando diz admite-se a prova da verdade, salvo se o fato é imputado a qualquer das pessoas, então quer dizer que não há possibilidade do autor provar a verdade do fato que imputou ao presidente ou ao chefe de Estado que esteja por aqui. Então, não há como provar, que não pode alegar exceção da verdade quando a calúnia é contra o presidente da República ou chefe de Estado. Somente as pessoas encarregadas de acusação contra essas autoridades que podem realizar esses processos. E o 3, admite exceção da verdade, salvo se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrida. Então, se há absolvição, há coisa julgada, não adianta eu querer comprovar que houve o crime. Se o indivíduo foi absolvido, transitou em julgado, na ação penal pública, não tem como eu provar que existiu o crime. Pode até ter existido, mas foi absolvido, não tem como provar que existiu. 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo. Aqui não é fato determinado, pessoal. Fato ofensivo à sua reputação. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público. Então, pessoal, no 139, difamação ao contrário da calúnia, não há possibilidade de exceção da verdade, a não ser que o envolvido, né, o ofendido, seja um servidor público e essa ofensa relativa ao exercício das funções de funcionário público. Sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa, é crime comum. Aqui não se tem, então, difamação contra mortos, não há sujeito passivo, então, os mortos, lá na calúnia, sim. O tipo objetivo, então, é imputar fato determinado que cause má fama, exceto crime. Vamos lá. Falar que empregado trabalha embriagado, empresário usa material de péssima qualidade, mulher casada está tendo relação sexual com o vizinho. Então, aponta, né, uma situação que cause má fama, né? Nesse caso aqui, também não exige que a imputação seja falsa, seja
falsa, pode ser verdade. Então, a vizinha está tendo um caso lá com o vizinho e alguém fala, né? A pessoa estará, então, incorrendo no crime do artigo 139, difamação. O dolo é denegrir a imagem do sujeito, da vítima. Consumação, quando terceira pessoa toma conhecimento do fato, da afirmação caluniosa, né? Caluniosa não, de difamação. O dolo é denegrir a imagem, sujeito subjetivo denegrir a imagem. Exceção da verdade, então, só quando for para funcionário público. Então, o funcionário público pode requerer, quando o funcionário público relatar, registrar, entrar com ação penal de crime de difamação contra alguém. Então, o A fala alguma coisa do funcionário público. O funcionário público, dependendo, poderá ingressar com uma ação de exceção da verdade. Quando esta acusação do A for em relação ao cargo do servidor público. Agora, se o A disser que o servidor público está tendo um caso, uma relação sexual com a mulher do seu vizinho, aí não cabe exceção da verdade. Por quê? Conforme eu falei aqui, não se exige que a imputação seja falsa. Então, se está exigindo mesmo a situação e houver a afirmação pelo sujeito ativo, o sujeito ativo vai responder de qualquer maneira. E quando é o servidor público, é interesse do Estado, né, que o Estado tenha conhecimento do que faz o servidor público no exercício da função ou em relação a ela. O artigo 140, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Vamos fazer isso aqui. Ofender alguém, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção de 6 meses a 1 ano, multa ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2, no caso de retorção imediata. É revide, né, pessoal? Mas já vamos ver isso. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Aqui é chamada violência real. Detenção de 3 meses a 1 ano, além da correspondente à violência. Parágrafo 3º, então, é a injúria com referência à raça, cor, etnia, religião. Até 3 anos apenas. Caput. Sujeito passivo e ativo qualquer pessoa, crime comum, exceto a pessoa jurídica, não pode ser sujeito nem de crime, nem sujeito ativo, porque são nos crimes ambientais, né? E nem sujeito passivo. Sujeito tipo objetivo aqui. Difere dos 2 crimes anteriores. Nesse caso aqui, não se trata de um fato determinado. O agente não faz a narrativa de um fato. Ele apenas qualifica alguém. Então, chama de safado, velhaco, vagabundo, golpista, corrupto, piranha. Se eu chamar alguém de ladrão, não vai incidir na calúnia no artigo 138, porque a calúnia é um fato determinado, que é o crime na rua tal, dia tal. Aqui, ladrão não quer dizer que ele praticou o crime que está se imputando a ele. É um ladrão porque ele costuma roubar, furtar, né? Então, essa é a diferença. Consumação, quando chega ao conhecimento de terceiro. O parágrafo 1º, o juiz, então, pode deixar de aplicar a pena, no caso aqui, de provocação direta de uma das partes, né? Então, se o próprio ofendido, de certa forma, provocou a injúria, insinuando fato ofensivo ao mesmo, então A e B estão discutindo. Um injuria, o A
pratico a injúria contra o B, e o B responde também de maneira injuriosa ao B. Então, poderá o juiz deixar de aplicar a pena. E uma discussão entre o primeiro querelante e o querelado, A e B discutindo, foram ofensas recíprocas, aqui no caso do parágrafo 1º, pode deixar de aplicar a injúria. Então, isso aqui é uma jurisprudência aqui do 1. E no caso do 2, retorção imediata, né? Ou seja, bateu, levou. Falou alguma coisa, na hora eu vou retorquir. Então, os dois casos são semelhantes, só que um é imediatamente, o outro é durante a conversa. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, isso aqui então é a chamada de violência real, pessoal. Aqui eu tenho um julgado. O termo violência empregado no texto legal significa força física, por isso é violência real, material. Essa violência pode ser produzida pela própria energia corporal do agente, poderá usar outros meios, por fogo, por água, energia elétrica. Não é necessário que a violência utilizada seja irresistível e idônea para produzir graves danos. Basta que possa ser definida como violência. Então, agrediu a pessoa, resultou uma lesão corporal, por exemplo, está caracterizada a violência qualificada ou real. E o parágrafo 3º, então, que é a injúria que consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, etc. Aqui eu tenho um julgado. Ó. O agente que, tensionando atingir a honra subjetiva da vítima, direciona-lhe expressões pejorativas como negra, safada, pratica o artigo 140, parágrafo 3º. Então, que é a injúria com expressões de raça, cor, etc. Pessoal, uma questão. Vou baixar aqui. Qual é a diferença da injúria racial que nós acabamos de ver para a lei do racismo? A injúria racial, eu acho que tem a ver com o indivíduo que está sendo ofendido. E o racismo, ele ofende um grupo, professor, pelo que eu entendo. Por exemplo, falar dos negros em geral, da raça negra, pejorativamente. Não sei se seria isso. Vitor, eu não ouvi bem, estava muito baixo. Né? Tá escutando, professor? Agora sim. Eu acho que o racismo, ele é mais geral, né? Ele trata de ofender no sentido amplo uma determinada etnia, né? Porque raça só existe uma, que é a raça humana. E a injúria racial, eu acredito que seja uma ofensa ao indivíduo no caso concreto. Não sei se seria mais ou menos... Entendi. Mais alguém tem algum entendimento? Bom, pessoal, injúria é o que nós acabamos de ver. É uma ofensa à reputação da pessoa, é uma ofensa à dignidade, à honra. Negra safada, outras coisas dessa natureza que nem é bom falar, né? Fedorenta, como fala, essas coisas assim, né? Ou turco isso, turco aquilo. O crime de preconceito racial é aquele em que a pessoa é turbada de um direito pela sua raça, né? Pela sua etnia. Por exemplo, a pessoa tem o direito de... Todos nós temos o direito de ir num baile. Aí barram ele no baile porque ele é negro, por exemplo. Ou deixam de dar um emprego para o sujeito porque ele é da etnia A, B ou C lá. Né? Ou, o que é improvável que aconteça, mas o reprovam no concurso público ou numa prova porque ele é negro ou é de outra raça.
Nesse caso, professor, é o preconceito, né? Nesse caso é o preconceito. Esse é o crime de preconceito racial. Agora, essa questão da injúria e da difamação, eles são bem semelhantes. Assim, às vezes, digamos, você vai responder alguma questão de concurso, você pode acabar se perdendo ali, dependendo do enunciado, porque é muito parecido. A diferenciação é mínima, né? Mas tem uma maneira de diferenciar. Eu vou fazer uma lâmina e vou trazer na próxima aula para vocês, que é a questão do fato determinado. Né? Quando é um fato determinado, é um caso, ou é calúnia ou é difamação. Quando é algo apenas para denegrir a imagem, não, a honra, aí nós teremos a injúria. Né? Mas, enfim, eu vou trazer para vocês um slide na próxima aula com essa diferenciação. Daí a gente encerra até o artigo 145. Né? Tá ok, pessoal? Então, de minha parte, se não tem perguntas, né? O TDE, a tutora está trabalhando com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar aqui ou podem perguntar lá pelos chats também, lá pelas salas de interação. Podem usar lá as salas à vontade. Eu deixei algumas perguntas lá, às vezes eu coloco alguma pergunta lá também. Vocês podem participar respondendo para a gente trocar ideia. Né? Eu deixei uma lá bem interessante, até houve uma resposta errada, por isso que é bom até essa situação, que é a da mulher grávida, lá, que ocorre o aborto, que não é crime de aborto, é crime de lesão corporal, se o sujeito souber que ela está grávida. Ok? Então, de minha parte, é isso. Se não tem perguntas, boa noite a todos. Fico à disposição lá pelos canais, então. E a tutora também está à disposição de vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.